à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Apocalipse capítulo 2, versículos 8 e 9. Este período abrange os anos de 100, data aproximada da morte de João, o último apóstolo de Yeshua, a 313, com o fim da grande perseguição romana aos cristãos. Yeshua elogiou muito a igreja de Esmirna, pois os membros dela eram humildes financeiramente, mas ricos espiritualmente. O rei dos reis também criticou a blasfêmia dos judeus incrédulos, pois eles fazem parte da sinagoga de Satanás. Este termo utilizado por Yeshua é de fácil compreensão, já que ele refere-se aos judeus que o rejeitam e blasfemam contra o que Deus designou para o homem, que é a salvação através de Yeshua, seu único filho e mediador. Por conta disso, esses homens fazem parte da sinagoga de Satanás, que repudia e insulta o nosso Salvador, seguindo preceitos do diabo. Veja a seguir o que o Talmud fala a respeito do Filho de Deus. Homens sanguinários e fraudulentos devem viver apenas metade de seus dias, segue-se que ele tinha 33 ou 34 anos. Você não deve tomar as passagens bíblicas, que lidam com eles, para expô-los em seu descrédito. Existem outros textos no Talmud que insultam o Filho de Deus, onde ele é mencionado através de apelidos, ou de forma subliminar. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículos 10 e 11. A igreja de Esmirna passou por uma grande tribulação, pois Satanás, que estava furioso com ela, montou estratégias para tentar aniquilá-la, através dos cruéis líderes romanos. Vejamos um pouco sobre este terrível acontecimento. O imperador Diocleciano, que governou entre os anos de 284 e 305, foi um grande defensor do paganismo, e por isso, ele iniciou em 303 a maior perseguição aos seguidores de Yeshua, já realizada dentro do Império Romano. Vários decretos foram emitidos contra os cristãos, os quais eram forçados a sacrificarem aos deuses, ou a blasfemar contra Yeshua. Todos aqueles que se recusassem a fazer isso, eram executados cruelmente através da espada, animais selvagens, ou fogueira. A quantidade de cristãos mortos é desconhecida, devido aos escassos registros da época, porém foram 10 anos de perseguição, que resultaram em opressões, torturas, humilhações, roubos, prisões e mortes. Muitos seguidores de Yeshua foram mutilados, privados de comida, queimados vivos na fogueira, entre outras perversidades. A grande perseguição de Diocleciano somente chegou ao fim em 313, com o Édito de Milão, após 10 anos de dor e sofrimento, exatamente como a profecia havia relatado, onde ela diz: tereis tribulação de 10 dias, pois um dia profético equivale a um ano. O diabo estava furioso com a igreja de Esmirna, porque ela seguia fielmente as Escrituras e os ensinamentos de Yeshua. Porém o maligno não conseguiu destruí-la, e os que morreram em nome de Yeshua serão recompensados na volta do Salvador. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O Édito de Milão, emitido em 13 de junho de 313, encerrou as perseguições aos seguidores de Yeshua, dentro do Império Romano, e transformou o cristianismo em uma religião legal, já que antes do documento, ela era considerada ilegal pelos romanos. Em resumo, a igreja de Esmirna passou por calamidades e sofreu grandes tormentos. No entanto, seus membros permaneceram fiéis até a morte, de maneira que eles não dobraram seus joelhos a falsos deuses, ou aderiram a conceitos pagãos.